Eu gosto muito de começar o podcast de Web3 com um pé fincado na Web2. Fala. Eu chamo duas pessoas de Web3 e elas estão postando no Instagram, elas estão fazendo reels. Eu Eu, não, olha, eu tô aqui Web3 raiz. Olha, eu sou Web3 raiz, ele não é, porque eu sou bem descentralizador, bem anti-estado, anti-regulação, e ele não. Ele é bem um você Não, inverso. está eu sou no. democrático. Não, Não sou não. descentralizado, eu sou democrático. Você é estadista, Que protecionista. estadista aqui? Porra, eu estudei na PUC, você quer que eu faça o quê? Ele é o Eu estudei na menino Católica PUC. também, cara. Ah, então. Então, Gente, ninguém aqui veio de uma federal. Eu não estou acreditando nisso. PUC São Paulo e Católica da onde? de Salvador. Você é baiano, Sou Evan? baiano, Que sou delícia, baiano. Evan. Ah, Coisa boa. E o Vitor achei. é da onde? Paulista, né, Vitor? Eu sou paulistano. Então tá bom, paulistano e um baiano. Muito bem. Bem-vindos, muito bem-vindos ao podcast Amanhã Já Foi. Hoje é com essas duas figuras maravilhosas da Bankless, o Evan e o Vitor Cabral. Vou apresentar um pouquinho deles, que a gente vai ter uma conversa aqui sobre trajetória de Web3, né, Adriana? A Adriana já está ali. Depois a gente vai falar também de São Paulo. A Adriana não fez nada de universidade católica, não. Foi o quê? SPM. A Adriana é Roots de São Paulo, Mas SPM. eu frequentei muito a PUC, as melhores festas eram lá. Olha Festa, eu não só. participei muito das festas da PUC, mas eu sei que o prédio da PUC, ele é bem badalado mesmo, né? Não tem catraca, ele é muito democrático. É muito O prédio da democrático, PUC é né? A muito parte daqui. democrático. Legal. É. Eu só conheço a PUC Rio, inclusive tinha feito vestibular para lá, mas estava muito caro, gente. A Universidade Católica aí não está viabilizando. Mas, enfim, a gente fala disso depois. Eu preciso apresentá-los aqui. Primeiro, perguntar para todo mundo bem? Como é que estão por aí? Cada um numa região diferente. Alguns no Brasil, eu aqui em Portugal. O Vitor está. Qual é a cidade que você está na França, Vitor? Nantes. Nantes. E o Evan está onde? Está em Salvador, Evan? É, tô perto de Salvador. Eu vou ficar no style Web3 aqui. Ah, não. Então, é verdade. A Tô no gente... metaverso, vou fazer igual a Tinha, eu tô no metaverso. Não, e olha, para quem não está vendo o vídeo, o Evan está usando aqui a imagem dele de Web3, ele tem um PFP, depois eu vou convidá-lo a falar um pouquinho mais desse projeto super legal. Ele não está com câmera, então ele está ali com o avatar dele, mas a Adriana, Vitor e eu seguimos aqui no In Real Life, aparecendo no vídeo, então quem estiver vendo pelo YouTube já está vendo a nossa carinha. Mas eu quero apresentar, Adriana, os nossos convidados. A gente já entra falando de Instagram num episódio Web3, mas olha só, quem está com a gente hoje é o Evan. Ele é um crypto lawyer, um legal hacker e um conselheiro legal de Web3. O Vitor, ele é representante Latam e analista legal da DLT 360 Consulting, coordenador da guilda de jurídico da Bankless BR DAO e membro fundador da Juris Chain DAO. Então, assim, dois colegas aí de Bankless, a gente, primeiro contato nosso com a Bankless e também com o Vitor, mais com o Vitor Valente, e ele que nos apresentou a Bankless. E a partir daí a gente entrou nesse mundo de Discord e comunidades e passamos aí a integrar a Bankless e tivemos contato com o pessoal de jurídico, que era um desejo antigo nosso de tentar entender o que os juristas estão falando, o que os advogados estão falando, como é que a gente fala de regulação, como é que a gente fala de descentralização no mundo jurídico. E hoje eles estão aqui com a gente para contar um pouquinho de trajetória de Web3. E eu vou até perguntar para vocês, vou começar acho que com o Vitor, depois eu pergunto para o Evan e a gente vai fazendo aqui uma conversa mista. Eu queria saber qual foi o primeiro contato com vocês com o que hoje a gente chama de Web3. Meu primeiro contato, a minha história dentro da Web3, ela começou de uma forma muito diferente, eu acho que de todo mundo que está aqui. O Evan, eu sei que faz muito tempo que ele comprou o primeiro Bitcoin dele e tal. Eu sempre fui mais afastado dessa realidade, assim, que hoje eu estou inserido. Eu trabalhei, né, durante 5 anos com direito penal, quando eu estava lá fazendo a PUC.
Trabalhei em escritórios grandes ali de São Paulo, trabalhei no Tribunal de Justiça, então a minha vida sempre foi inserida dentro da Web2. No ano passado eu decidi que eu queria mudar e ter novas experiências, uma experiência internacional e uma experiência livre, né? Não gostava mais. Todo domingo eu sentia aquele frio na barriga de começar a trabalhar na segunda-feira, né? E esse é o pior sentimento do mundo. Inclusive eu escrevi um texto para o concurso da Bankless, que está bem interessante. É, Convido também todo mundo para passar lá no Instagram da Bankless e curtir os vídeos, os textos, porque vai ter uma votação para ganhar um prêmio e tal. É bem legal. É, Voltando, em dezembro do ano passado, eu tenho dos meus melhores amigos daí, um amigo que a vida me deu. Ele me chamou para trabalhar com ele. Eu falei que eu estava interessado em mudar de área, sair do direito penal e ir para o direito digital. E ele falou assim: Olha, eu tenho uma vaga aqui como representante Latam, dentro da empresa que eu sou cofundador. Não sou eu que vou contratar o representante legal ali, né? A pessoa que vai trabalhar mais na área de analista legal. Você vai ter que escrever um texto sobre Smart Legal Contracts e a implementação disso dentro do Brasil, né? Como que está hoje o Brasil nessa área. Eu escrevi um texto, deu quase 20 páginas ali em inglês, enviei para a equipe, né, para o head da equipe. Ele curtiu muito o texto, e aí eu passei por um período de 3 meses. Esse período de 3 meses eu tinha que ficar fazendo relatórios, então relatórios e primers, né, eu tinha que pegar ali a legislação do Brasil e dar uma traduzida para que todo mundo consiga entender como que a gente está hoje dentro da Web3, como que o blockchain está sendo adaptado para a legislação brasileira. Tá? Então, esse é praticamente o meu trabalho hoje também. Eu passei durante esses 3 meses, eles me aceitaram, gostaram do que eu propus, e aí passou mais uns 2 meses e eu virei representante do Brasil mesmo, né? Virei representante Latam. Comecei a me inserir um pouco mais na realidade do dia a dia ali da indústria, de empresas da Web2 e tentar trazer. E aí eu tenho essa missão dentro da minha cabeça, né, que é trazer esse pessoal da Web2 para a Web3, mostrar que esse mundo é maravilhoso, que ele é democrático, a descentralização ela tem que vir, ela é disruptiva. Embora a gente tenha pontos distintos em determinados assuntos, o Evan, a gente tem uma harmonia muito grande com relação a esses pontos de vistas democráticos, né? A gente acha que essa tecnologia ela está vindo para ficar, que ela vai trazer muitos benefícios, embora a gente tenha que tomar cuidado, não só as pessoas que estão ativamente, mas as pessoas que estão entrando aos poucos e os próprios governos, né? Hoje a gente pode falar de vários assuntos, a gente falou disso naquela reunião que a gente teve, né? A gente pode falar de governo 4.0, indústria 4.0, law 4.0. Então tem muitos assuntos que a gente pode abordar aí. Acho que o infinito hoje é pouco para definir a quantidade de assuntos que a gente pode abordar em podcast, livros e etc. Então, É essa é a minha muita história dentro da coisa. Web3. Assim, né? E falta eu falar do principal, né? Quando foi que eu me inseri nesse ecossistema? Porque em julho eu caí de bicicleta aqui, né? Se você vê, tem uma cicatriz gigantesca na testa. Não dá para ver aqui. É, Agora deu para ver uma cicatriz discreta, vai, mas esse acidente de não, bicicleta tá aí te feio. colocou na Web3? Foi, porque eu caí no dia 2 de julho e eu fui para o hospital, fiquei 8 horas lá no hospital. No dia 4 de julho eu já estava meio que tranquilo, estava todo coisado a cabeça, assim, mas eu falei, eu não, eu queria fazer alguma coisa. Eu tinha que trabalhar, tal, eu tinha que escrever um paper sobre DAO e Company Law. E uma das comunidades que eu encontrei foi a Bankless. Por que que esse acidente fez eu entrar na Bankless, né? Porque eu tive muito tempo, normalmente eu tô aqui, né? Tava curtindo uma vida diferente, então eu saía, tinha amigos e tal. E quando eu caí, eu acabei ficando um mês em casa, né? Aí voltou aquela época de pandemia. Então eu entrei na Bankless e eu fiquei no Discord 24/7 ali. Eu conheci todo mundo, o pessoal começou a falar que eu sou viciado no Discord. Me inseri cada vez no mundo e hoje eu tô atolado aí, né? Tô atolado, né? Coordenando junto com o Evan, a Guilda de Jurídico, e participando de outros projetos lá dentro.
Eu acho que ele pode confirmar, inclusive, isso do seu fanatismo aí do Discord, de estar sempre online, mas quero saber dele também, como que foi a entrada nesse mundo Web3, a própria entrada na Bankless. Conta pra gente aí. Eu falo Evan, né? Porque a primeira vez que eu É, falei Evan, eu falo Evan. O você que eu escolhe, falo? Evan? você escolhe, você escolhe. Eu Agora sempre eu vou falo ficar isso. no Evan. Eu tenho É, que fazer prefiro, Evan fica legal, agora. fica Então legal. eu vou manter. Então cada um aqui usa uma coisinha Tá diferente. bom, tá legal Evan, também. compartilha aí também da sua história de Web3. E depois ainda quero ouvir Legal. também da Adriana, da história dela também de Web3, porque a Adriana sai de uma Web2 e ela entra também quando ela fala assim, nossa, gente, eu não vou padecer de nenhum dos meus problemas de Web2 na Web3. A gente já chega também na Adriana. Evan, agora ficou Evan. Conta pra gente, teve algum acidente de bicicleta também no meio do caminho ou foi outro tipo de acidente? Não, eu tive uma dor mais nerdola. Eu não entrei em Web3 por causa de acidente nem nada, né? Tive um problema com o jogo, na verdade um emulador, que eu tinha uns servidorzinhos de Ragnarok, precisava de um emulador Piratex, e aí o cara só aceitava Bitcoin, né? Era um cara fora do país, né? Aqueles sites super cavernosos. Aí o cara falou que só aceitava Bitcoin, eu nem sabia o que era Bitcoin, né? Isso tem anos, muitos anos. E aí foi a primeira vista que eu tive assim de Bitcoin. Aí passaram-se anos e anos. Na faculdade, eu estava conversando com um colega, acho que isso lá para 2014, ele falou: "Ó, eu vou investir em Bitcoin." Eu falei: "Como assim? Investir em Bitcoin?" Ele falou: "Eu vou comprar uns Bitcoins aqui." Tá mais ou menos na época, eu não sei se era, que eu me recordo, não, sei lá, 70, 80, 300, não lembro. Era um valor baixo, bem baixo. Os caras compra, né? Eu era um estudante sem muita grana, eu falei: "Não dá para eu entrar nessa com você, eu não tenho muita grana para arriscar, mas entra aí." E ele acabou também não comprando, né? Nenhum dos dois compraram. É, nenhum dos dois compraram. Todo mundo tem essa historinha, né? De, tipo, teve um time para entrar e não entrou. Eu também tenho essa, né? Fora outras coisas que eu já desperdicei e tudo mais. De qualquer forma, em 2017, aí eu comecei a me aprofundar mais. Já estava super apaixonado porque eu passei a ler a partir disso aí. E aí decidi que eu ia focar, tipo, nos meus estudos, que na época eu estava mais voltado para a área de direito empresarial, os meus estudos em blockchain. E aí eu fiquei só estudando blockchain e Ethereum e Bitcoin. Na verdade era basicamente isso. Tinha Monero também, que era bastante falada, mas era mais Bitcoin e blockchain, ou perdão, e Ethereum. E aí resolvi escrever meu TCC sobre isso, passei uns 2 anos lá pesquisando, e era para escrever TCC sobre blockchain, depois foi para smart contracts, e depois era sobre títulos de crédito utilizando blockchain, enfim, deu uma embolada, mas acabei escrevendo o TCC, e aí assim que eu saí da faculdade, em 2019, estava naquele hype de Bitcoin, etc., e várias pirâmides, foi uma época que muitas pirâmides começaram a aparecer aqui no Brasil. Até pirâmides que hoje são faladas, elas estavam aparecendo. E uma galera que tinha um pequeno fundo de investimento, uns amigos, eles me contrataram para falar um pouco sobre a tecnologia e ver se era viável. Olha, isso aqui faz sentido, essa plataforma a gente pode colocar dinheiro, porque tinha gente colocando muito dinheiro. E aí eu fui conversar com alguns consultores deles e no fim das contas eu concluí que era realmente um esquema de pirâmide, falei para eles e até hoje eles me agradecem, são meus clientes até hoje. Legal. Então, mas ficou muito concentrado nisso aí, advogar contra esquemas de scam e pirâmide e tal. E como investidor, né? Depois, passaram-se uns dois anos mais ou menos, 2020, 2021, eu conheci o Legal Blocks, que é uma comunidade, um curso envolto, né, de advogados. E aí eu percebi, olha, talvez eu esteja explorando pouco o que tem, né, de universo aí dentro da Web3. E aí eu já conheci a Bankless Global e descobri que existia uma Bankless Brasil. Entrei na Bankless e aí as coisas começaram a mudar e foram mudando, mudando, mudando e mudando. E eu conheci o Victor Cabral também, que começou a me sugar para tudo, parecendo que tem um imã, aí fica me puxando para tudo que ele quer fazer. Enfim, essa é a minha trajetória. É uma trajetória um pouquinho mais longa como investidor, como advogado, tem um pouquinho menos de tempo, mas hoje já estou bastante envolvido com as comunidades e etc.
Adriana, eu vou perguntar agora quando que você percebeu que estava na Web3? Assim, na verdade, para a gente deixar bem claro a ideia desse encontro aqui, chegou um dia, e eu não sei se o Vitor e o Evan também, né, teve aquele dia que você percebeu que estava na Web3, e eu falei, Adriana, eu acho que a gente está na Web3. Mas, assim, existe um momento de consciência de quando você realmente vê a utilidade, né? Você vê a vantagem, você entra em comunidades, principalmente com senso de comunidade dentro das DAOs, e a gente olha que outras pessoas, né, podem contar um pouquinho dessa trajetória de Web3, e foi assim que começou a ideia dessa conversa com o Vitor e com o Evan. E, Adriana, quando que você percebeu que estava na Web3? Qual foi o dia que a gente teve essa conversa? Assim, cara, rolou, como assim? De repente a gente já estava lá. Eu acho que antes eu acho que a nossa história é muito parecida, né? Porque a gente é sócia, a gente está investigando esse mundo juntas há um tempo. E antes da gente, de fato, começar a usar as ferramentas, que são várias, né, na Web3, a gente pesquisou muito, a gente estudou muito, a gente foi muito... Eu acho que começou quando a gente começou o nosso podcast, ele, no início, era para falar de inovação, mas logo na segunda semana ele já meio que virou Web3, porque a gente ficou alucinada com esse novo mundo, né? E eu brinco com a Ana que toda vez que a gente achava, tipo, uma novidade, DeFi, legal, que novidade é essa? Quando a gente ia ver, tinha um mundo gigantesco atrás já, de várias indústrias, super desenvolvido. E é isso com várias indústrias, né, que a gente percebeu. Então, cada coisa que pra gente, era uma coisa super nova, inédita, quando a gente ia a fundo ver, já tinha todo um ecossistema criado. E isso foi muito impactante. A gente começou até a falar, está acontecendo um mundo lá fora paralelo que a gente não está sabendo e me deu bastante ansiedade. E a gente foi entrando e conversando com as pessoas e chamando especialistas. E a gente foi vendo que as pessoas também não sabiam direito o que estava acontecendo. Porque meio que está sendo construído e ainda está, né? Vários conceitos e a gente tem uma grande experimentação. E isso me deixou mais calma, assim, sabe? E daí A depois Bankless deixou mais calma, vai. Acho que a gente está nessa conversa com os meninos e começa com o Vitor Valente, em que ele fala, não, olha, e eu também tinha tido contato com a Bankless dos Estados Unidos antes de efetivamente a Bankless Brasil, e uma coisa que vocês sempre colocavam, e eu na hora tive que comunicar isso para a Adriana, foi assim, olha, às vezes você fica assustado com que você descobre que tem um monte de coisa acontecendo, é normal. Vocês compartilham muito isso, e a gente também fala assim, tá, a gente sabe que isso está em processo, a gente também dá um tempinho, exceto o Vitor, que não consegue desgrudar das postagens lá na Bankless. Mas é isso, né? Acho que a ideia também de comunidade, para nós, no caso, a Adriane e eu especificamente, acho que tirou esse peso e essa ansiedade que nós ficamos, né? Porque todo mundo está ali muito nesse suporte, né, Adri? Acho que a gente encontrou um suporte de conhecimento, de abertura, e da gente achar, tá, mas isso aqui já está totalmente resolvido. E até para já seguir também nas nossas perguntas, a gente fez alguns tópicos aqui para a gente também seguir com o Evan e com o Vitor, senão a gente vai conversar 5 horas sem parar, que nem da última vez. Mas existe todo esse lado do jurídico, que é o conhecimento de vocês, que são as áreas que vocês estudam. E eu preciso lançar essa pergunta assim, bem cartesiana até, mas qual é essa importância, né, de uma área jurídica? Nós temos uma guilda de jurídico na Bankless. Qual é a importância dessa área jurídica para a Web3? Por que nós precisamos de pessoas discutindo o jurídico na Web3? Quer começar, Ivan? Pode ir? Não, comece porque a gente vai discordar. Não, Aí, pô, não vou. mande ver. A bucha fica para você. Vai lá. Você que advoga, pô. Legal. Bom, eu acho que a maior importância de existir uma guilda de jurídico, por exemplo, na Bankless, é porque discussões vão chegando,
né? A gente, querendo ou não, né, há pessoas que apreciam isso, há pessoas que já, já são um pouco mais dissociadas, mas existem leis, né, dentro do nosso estado, dentro da nossa sociedade, e nós estamos criando novas relações, novas interações, né, empresariais, comerciais, e nós precisamos entender se nós vamos atender a essas leis, como o Cabral ele sempre defende, ou se nós vamos precisar de novos frameworks jurídicos para que realmente surjam leis que vão estar adaptadas para essas novas realidades. Então, eu sou bem dessa galera que fala, olha, o que a gente tem hoje não é satisfatório para as coisas que nós estamos desenvolvendo dentro da Web3. Então, vamos começar, já que a gente precisa de regulação, vamos começar a discutir para encontrar soluções melhores, né? E não usar o mais do mesmo. Eu sei que a gente precisa proteger o investidor pequeno e o grande investidor, nós precisamos proteger os consumidores, nós precisamos estabelecer as sociedades, por exemplo, as DAOs, vão ser empresas dentro dos padrões que já existem, se vão ser novos sistemas empresariais, e isso tudo envolve a nossa atividade. Hoje mesmo a gente vai fazer um space sobre os NFTs, que são um novo produto, e a gente vai falar sobre os direitos que estão envolvidos nessa operação, né? Então, eu acho que a atuação do jurídico, ao menos para debater essas circunstâncias aí, são indispensáveis, né? Eu, eu concordo com o Evan. Eu acho que a visão que a gente teve quando começou a movimentar a guilda de jurídico lá em julho, e isso eu vou assumir aqui que partiu um pouco de mim, foi tentar fazer uma ideia de interdisciplinariedade dentro das outras guildas com relação à guilda de jurídico. Um dos grandes problemas para falar sobre jurídico hoje é todas as pessoas acham que é chato, que direito é chato e que não faz referência a ela, ou que os projetos delas não precisam estar relativamente específico para o direito, ou que ela vai precisar contratar alguém para resolver todos os problemas jurídicos dela. Quando na realidade não é assim, né? Inclusive, se você for para os Estados Unidos, existem estados que você tem aula de constitucional dentro do ensino fundamental, você tem... As pessoas lá têm essa cultura de correr atrás da própria responsabilidade delas, né? Enquanto no Brasil, a gente não existe isso, né? Então, a missão meio que eu tenho, assim, é de falar assim, direito não é chato. Ele só está no nosso dia todo momento e toda hora. Toda coisa que a gente for fazer, a gente tem que tomar cuidado com o que a gente vai fazer, né? Todas as possibilidades que surgem, ela vai ter seus riscos. E a gente tem que estar adaptado a esses riscos, né? Então, dentro da guilda de jurídico, a gente tem ali levantado a bandeira de todo mundo poder participar dentro da guilda. Não só advogados formados em direito ou qualquer outra coisa, né? A gente quer que pessoas de TI, que pessoas de administração, que pessoas de design colhem lá nas calls, a gente converse, troque ideia, porque só assim que a gente vai conseguir entender, quais são os problemas que estão acontecendo e por que essas pessoas não entendem os principais riscos que elas podem estar sofrendo ali na própria atividade dela. Então a gente criou um tira-dúvidas dentro da guilda de jurídico. Todas as pessoas, inclusive a Adriana compareceu lá semana passada, né? Todas as pessoas podem ir lá mandar uma dúvida e a gente vai responder com o maior tempo possível, né? Para explicar que aquilo que ela está perguntando pode ser uma coisa simples, pode ser uma coisa muito complexa, que ela realmente vai ter que ir atrás de um advogado, né? Mas eu volto, não são todas as perguntas de jurídico que você realmente vai precisar ir atrás de um advogado. Inclusive, a gente vê hoje um movimento muito grande no Brasil de advogados criando e-book, criando podcast, criando postagens no LinkedIn, fornecer desculpa, fornecendo uma quantidade muito grande de informação que há 2, 3, 4 anos atrás isso não existia, né? Eu acho que essa tomada de decisão de é, transferir, transferir conhecimento é uma coisa muito crescente dentro da Web3, né? A gente estava falando um pouco disso antes, e hoje, dentro da Bankless, qualquer pessoa lá que você for conversar, eu assim tenho certeza absoluta que ela vai gastar o tempo dela para explicar para você qualquer dúvida que você tiver.
é absurda. Eu sofri isso, o Evan com certeza passou por isso também. A gente se dispõe a tirar dúvida para todo mundo, a gente marca call, a gente tem call toda semana no jurídico. Então, e a gente publica, faz podcast, publica a nossa revista Direito Descentralizado com o objetivo de espalhar o conhecimento. A gente, quem está na Bankless hoje, ela, sim, ela tem uma visibilidade legal ali, porque as redes sociais da Bankless são meio que bombadas, mas eu acho que ninguém estaria ali por estar, sabe? Simplesmente pela visibilidade. Ela realmente tem uma vontade muito maior ali de contribuir para o ecossistema, contribuir para o universo Web3 como um todo, né? Pelo menos é a visão que eu tenho ali e é o que eu tenho dentro da minha cabeça também. Você está certo, você está certo. Eu concordo com isso. Isso não Isso é acontece com difícil, tanta hein? Isso é frequência, mas é difícil, hein, verdade. Evan? E é uma coisa interessante sobre essa coordenação do jurídico, porque a gente tem um pensamento muito diferente, sabe? Nós divergimos muito em vários aspectos, mas sempre produzimos alguma coisa legal. Isso é bacana de se notar. Mas é como o Cabral falou, no fim das contas, quem está dentro de uma DAO, como a Bankless, ele está lá por propósito, né? Tem outros fatores, é claro, que são atrativos, mas, sobretudo, o propósito, porque, como a gente sempre conversa nas causas da comunidade, quem está lá com propósitos egoístas, provavelmente vai deixar a DAO em algum momento. Então, quem está lá para construir algo em conjunto, para evoluir também em conjunto, para espalhar conhecimento, a gente entende que é algo que vai solidificar a pessoa ali, vai fazer com que ela permaneça. A maioria das DAOs, eu acho, hoje ela tem essa. As pessoas que são egoístas estão lá só por causa delas e não ajudam, ela se sente mal quando entra numa call e vê que todo mundo está contribuindo. Então talvez seja até uma mudança de cultura mesmo. A pessoa entra lá pensando nela, na bolha dela, e acaba expandindo, expandindo, e vai ver ela já está meio que dominada ali. Por isso que eu falo que a Web3 ela é muito democrática, ela transforma as pessoas, né? Inclusive eu tenho um tweet lá no Twitter, no caso que eu falei exatamente, as DAOs me fizeram voltar a acreditar na humanidade, porque eu não sentia que era possível eu chegar dentro de um ambiente fechado que todas as pessoas estão tão dispostas a ensinarem, sabe? E isso chocou, assim, foi um choque de mundo para mim. Eu senti muito isso quando eu entrei. Quando eu entrei na Bankless a primeira vez, e não só para ver, né, mas para começar a participar, eu senti muito isso que você falou, Vitor. Um acolhimento total. Quando eu fiz a integração, que era uma pessoa que toda segunda-feira faz a call da integração dos novos integrantes, né? No Se chama fim, eu Call de acho Boas-Vindas. call de boas-vindas. Tava só basicamente eu, ele e uma outra pessoa. E ele ficou 1h30 explicando tudo sobre a Bankless. E aquilo, tipo, sabe, é uma atenção que a gente tem, é um envolvimento. Por exemplo, eu joguei aquela dúvida há umas semanas atrás sobre jurídico e todo mundo veio participar. E eu acho que é isso mesmo, é uma mudança de mentalidade. É muito legal participar da Bankless, porque você sente que está todo mundo disposto. E é tão difícil hoje em dia. Quem está disposto hoje a fazer qualquer coisa, né? E lá está todo mundo. É muito interessante, assim. E pode falar. Alguém falou alguma Eu coisa? só ia falar que essa pessoa que comanda ali a call de boas-vindas, o nome dele é Gustavo, é o nosso Gus, ele é o God do Discord ali, todo mundo chama ele assim, inclusive fez aniversário essa semana. E ele é uma das pessoas que acolheram e realmente conseguiu ajudar a Guilda de Jurídico a ser o que ela está se tornando, né, Ivan? Ele fez a conexão e a ponte entre nós dois. E se não fosse o Gus, eu acho que eu não estaria aqui hoje. Assim, eu não teria entrado na Bankless com o afinco que eu entrei, porque uma das primeiras, eu não vou falar o nome da pessoa, mas quando eu entrei na Bankless, eu conversei com uma pessoa, ela jogou um balde de água fria nas ideias que eu tinha e do que eu queria trazer. E aí eu fui falando com as outras pessoas, tal, eu entendi que na realidade
era uma pessoa específica que a gente acabou de falar, que talvez tenha um pensamento diferente ali, mas a grande comunidade como um todo, ela tem essa vontade de explicar. Então, uma pessoa contra 20 pessoas que me acolheram e falaram, não, vamos levar para frente essa ideia, vamos fazer desse jeito, daquele jeito, tal. E tem mais uma pessoa que quer fazer isso também e tal, e aí foi conectando todo mundo, e hoje a guilda de jurídico aí é uma das mais engajadas dentro da comunidade. O Gus estava me contando nessa call de boas-vindas que ele foi também, participou da fundação, né, da Bankless Brasil, que ele estava nos primórdios, ele contou toda a história, foi super legal. E eu realmente nunca vi. Olha, já trabalhei com muitas coisas, trabalhei com consultora, eu trabalhei em várias empresas, e eu nunca vi esse nível de compartilhamento de informações e de organização, auto-organização, né? Que as pessoas se juntam e falam, bom, o que a gente vai fazer agora? Com uma missão em conjunto, que é espalhar conhecimento, né? A DAO se auto-organiza, se auto-paga, se autogestiona, e é um movimento muito humano, assim. Eu estou achando É, muito ó, interessante. eu fico arrepiado, não tô brincando. É realmente uma coisa que me apaixonou, porque eu acho que todo mundo quer ser ouvido, né? Todo mundo quer chegar e colocar as ideias e as pessoas agradecerem ou falar, ah, não, essa ideia não é tão boa, mas vamos fazer desse jeito. Né? Todo mundo tem a vontade de ser ouvido. E se você entra nos calls da Bankless, você vai ser ouvido, todo mundo te escuta. Pode ser que a sua ideia não seja compatível com a realidade daquele momento ali dentro da Bankless, mas tem certeza que as pessoas vão falar o porquê. Quando você trabalha numa empresa normal, assim, no ramo da Web2, o meu ponto crítico sempre foi a transparência. Né? Eu sou aquele tipo de pessoa, eu só consigo trabalhar se eu tiver todas as informações ao meu redor. Eu não consigo trabalhar com metade de informação. Porque como que a pessoa ela quer me incentivar a ser proativo em algo, se eu não tenho a informação necessária para ser proativo, para saber o que eu preciso criar, né? Isso para mim é uma das maiores dificuldades, e dentro da Bankless isso não existe. Todos os calls são abertos, você pode ir lá, falar com o Core Team, falar com o BizDev, falar com todas as calls você tem acesso, e tem algumas calls você não consegue falar, mas você pode ouvir. Então, a transparência ela é 100%, tudo é 100% público. Isso é apaixonante. A Adriana mandava mensagem para mim, ela, cara, eu tô tendo uma aula de DAOs. Ela ficou assim alucinada. Eu não participei da call de boas-vindas, a gente estava brincando aqui no início do episódio que a gente está em fuso horários diferentes, então normalmente as coisas começam muito mais tarde para mim e para o Vitor em especial, então eu não tinha participado da call, mas esse senso de comunidade das DAOs eu acho que a gente pode explorar, até porque tudo que a gente tem explorado em termos de conhecimento de DAOs, a gente acaba muito indo para o lado jurídico, né? Contato com network state, direito das inteligências artificiais, como é que são as governanças na DAOs, isso tudo, vocês são do jurídico, sabem que fica ali, né, permeando toda a parte jurídica. Mas quando eu tinha entrado na DAO da Bankless Estados Unidos, o cara falou assim, não, você pode ir para a Bankless Brasil. Eu falei, acho que vou me sentir mais à vontade. Porque tem essa coisa da gente se identificar e falar o mesmo idioma também é importante, né? Faz uma diferença tremenda. E eu fiquei muito empolgada com a organização da comunidade em si, muito organizada, muito engajada, e a qualidade do que se entrega. É como se você tivesse, aí trazendo um pouquinho para o mundo corporativo, por assim dizer, é a melhor equipe, com a melhor infraestrutura, com os melhores propósitos. É o sonho de qualquer gestor, o que se alcança hoje com E com os uma menores noção recursos. exato. Tanto que eu falei assim, eu quero contribuir com a estratégia de podcast, que é uma coisa que eu gosto de fazer e tudo mais. Está super aberto. Todo mundo está super aberto a te fornecer informação e te chamar. Vocês até tinham colocado agora há pouco tempo, saiu numa das newsletters da Bankless, quais eram os 3 pontos relevantes, né, para uma DAOs. E eles falavam em facilidade do acesso, né, para as pessoas conseguirem acessar, estarem ali,
você tinha que ter uma troca de valor, né? E o valor a gente não está falando de valor financeiro. E o terceiro ponto era como que você tinha facilidade em propor coisas. Porque realmente, gente, para qualquer um que venha do mundo corporativo, você sabe o que é apresentar uma ideia? Você sabe a dificuldade que é você vir com alguma coisa e isso ser integrado? E essa parte das DAOs me deixa maluca. A Bankless realmente é muito organizada, a gente está em outras DAOs também, cada uma com seu propósito, cada uma segue ali uma linha, né? Às vezes elas também se dão um fork ali para cada outro objetivo que tem em particular, mas a Bankless, ela é muito organizada. E a Adriana tinha feito essa pergunta, eu acho que tinha sido inclusive sobre propriedade, acho que foi alguma coisa assim, não foi, Adri? Foi sobre propriedade intelectual, se eu não me engano. Foi algo assim, né? Foi até eu acho que foi eu que respondi. Não tenho certeza. Foi, né? Eu acho que foi da Boca Rosa, não é? Da MetaMask? Começou com isso aí, É e aí verdade. virou um balaio de gato lá. Olha que Do maravilha. Decentraland. Essa pergunta surgiu pelo seguinte: essa influencer, ela lançou uma coleção, ela lançou realmente no universo dela lá, que era o, sei lá, Pink alguma coisa. Ela lançou a coleção, e claro que a coleção você compra também numa loja online, bem Web 2, e ela se apropriava de termos de Web 3 ali, metaverso, do não sei o que e tal. Eu acho tudo ok para a indústria começar a trazer algumas buzzwords, né, para o mundo, mas o que chamava atenção é que ela usava um rímel, né, uma máscara de cílios, ela usava o nome da MetaMask. MetaMask, a máscara chama MetaMask. Eu falei, Adriana, então, ela pode usar um nome que já existe para uma carteira digital, que é a MetaMask, e eu acabei não acompanhando o final da discussão. Vocês chegaram a ver isso, Adriana? Você teve alguma resposta que tenha te ajudado nisso? Senão já cobra aqui do pessoal da Guilda de Jurídico, ó, tem 2. O interessante disso é que, a partir dessa pergunta, todo mundo foi contribuindo um pouco. E eu não sei qual que foi a resposta. E isso é uma coisa também interessante da Web3, que a gente não tem as respostas. E a gente vai construindo meio que junto, né? Com a ajuda dos melhores especialistas, como você disse. E eu não sei exatamente. Vocês tiveram a resposta? Depois eu não consegui acompanhar Tem que o final voltar para ver. Tem que voltar para ver essa resposta. Eu acho que eu queria até aproveitar. O Evan estava falando isso no início, ele teve contato com o Bitcoin, lamento ele não ter comprado Bitcoin lá em 2014 para 2015. Mas vocês estavam falando, e antes mesmo da gente começar o episódio, a gente estava falando muito sobre esquemas, fraudes, isso ainda está acontecendo. Eu queria saber o que vocês estão enxergando hoje desses esquemas que se faz aí para se apropriar da Web3 e se, por exemplo, é como eu me sinto, esses esquemas e fraudes e até mesmo aquele falso brilho, né, do que eram os NFTs, se isso não distraiu muito as pessoas da Web3, não afastou um pouco da infra, dessa coisa de aproveitar as comunidades, porque há muito esquema, muita fraude. Qual é a visão de vocês e qual é até a visão de vocês assim para os próximos 5, 10 anos? Acha que isso vai dar uma estabilizada ou acha que vai piorar? Porque muita gente está usando o nome da Web3 e inventando sistemas que não tem nada a ver com Web3 para, enfim, né, lesar as pessoas financeiramente. Legal, eu vou começar com essa, depois o Cabral discorda de mim. Eu acho que sim, viu? Eu acho que teve esse efeito negativo, o aparecimento de pirâmides, de scans. Ainda existe muito, então eu acho que o trabalho da gente na Bankless também é levar um pouco dessas informações mais consistentes, ser uma fonte segura para as pessoas, né? Não entrarem nessas ciladas. Acho que até o Cabral ele fez uma proposta, lá depois ele fala melhor sobre o não caindo em furada, né? Eu também estou sempre compartilhando conteúdo para evitar que as pessoas caiam em scam, algumas threads bem interessantes até apresentei lá nos últimos meses. Lamentavelmente, né? Não deveria ter acontecido dessa maneira,
Aí eu imagino que seja necessária realmente a atuação de regulador. Hoje a gente vive num cenário um pouco meio caótico, assim, sobre o que realmente existe de compliance para esse tipo de produto. Eu não confesso que não existe nada sólido ainda, a gente está construindo, mas o ponto de verdade é que os bons produtos eles sempre vão prevalecer, né? E eles vão se tornar modelos. Vocês iam falando aí da Bankless, do nível de organização, eu estou compondo outras DAOs, outros projetos bem legais, e a Bankless no Brasil ela tem se tornado uma referência para esses projetos. Então, o que a gente vai tomar, acredito que como base para os próximos anos vão ser esses bons exemplos. Então, os bons produtos que vão surgindo, a PFP Supply, a Onça Cripto também, que o Victor compõe aí, ele já gostou que eu falei, vou dar essa moral para ele dessa vez. Play for Change, inúmeros projetos, Ribbon DAO, projetos brazucas mesmo que tem muito a entregar para a gente, sabe? Eu entendo que o futuro ele vai ser um pouco ditado por esses modelos. Tudo em inovação funciona assim. Você chega com uma nova proposta, essa proposta ela soluciona um problema, entrega resultado, tem um grau de organização que, assim, vai servir como modelo e todo mundo adota, né? Claro, depois vão, como você falou, surgindo forks, né? Coisas, ramificações e adaptações, mas tudo parte de um primeiro modelo. A gente, é claro, segue modelos e padrões de outros locais, mas a gente vai aplicando nossa identidade e assim a gente constrói uma base interessante para ser seguida nos próximos anos. Eu acho que a tendência, até pela postura do Banco Central e da CVM, é de que a gente tem um ambiente menos nocivo para o investidor, menos nocivo para o empreendedor de Web3, mas, ao mesmo tempo, é um cenário bem regulado. Eu penso que vai acontecer isso nos próximos anos. Não sei o quanto isso vai impactar nos resultados das empresas, mas a minha visão é que vai acontecer dessa maneira. Vitor. Eu compartilho com essa visão otimista do Então, eu vou Evan. mudar de ideia. Eu tô fingindo aqui que que eu tô concordando com você hoje. Eu vou ser mais diplomático. Brincadeira à parte, mas a questão de crime, scam e tal, isso eu gosto bastante, né? Tá no meu dia a dia, porque eu faço um mestrado aqui na França que é Ciências Sociais e Criminologia, e ali o foco do meu trabalho é lavagem de dinheiro com criptoativos, né? Mais focado em NFTs. E a visão que eu tenho hoje é que tudo que começa como uma promessa, ela acaba sendo também utilizada pelos criminosos, entre aspas, né? Eu vou usar uma linguagem mais fácil, para ele, ele vai surfar no hype, né? Vai acabar surfando no hype. É um movimento clássico. Isso não acontece só dentro da Web3. Né? Se você parar para pegar a pirâmide, não nasceu com Web3, né? Tinha aqueles jantares há 30 anos atrás. Inclusive tem um episódio da Grande Família, né? Sobre isso. Ele explica ali o que é uma Isso pirâmide, não né? é da sua época. Eu sou Isso não viciado. é. Que maravilha! Conta dessa história, então, por favor, porque eu não sei qual é. Não sei se a Adriana sabe, eu não sei. Do episódio é bem simples. Existe um jantar, acho que chama Jantar Fabuloso, alguma coisa assim, e tem um cara que começa a chamar várias pessoas para participar daquele jantar e você tem que pagar um ticket para entrar no jantar. Você paga R$ 200, R$ 300, R$ 400. E aí as primeiras pessoas ali, acho que acontece um sorteio e aquela pessoa pode escolher o ramo daquela pirâmide, todo mundo vai ganhar dinheiro, né? Então, sorteou foi lá para o topo, e aí aquele ramo dentro da pirâmide vai ganhar o sorteio daquele jantar, né? Isso, e assim, aquele ramo acaba contribuindo, dando dinheiro e recebendo. E aí uma porrada de gente vai acabar não ganhando dinheiro, né? É mais ou menos assim, tem a história da Nenê lá, o Agostinho que acaba chamando todo mundo, essa é mais ou menos a ideia, né? Mas, voltando e aí você consegue pegar que lavagem de dinheiro e
pirâmides, ela é pré-existente, né? Não foi por causa do Web3. E hoje a gente tem estudos aprofundados, assim, inclusive o Evan acabou falando que não tem tanta coisa de compliance hoje sobre criptoativo e tal. Somente nesse ponto eu vou discordar um pouco, porque a gente encontra muita coisa. Como eu trabalho com isso no dia a dia ali, né, com compliance de crime e tal. Então você tem a Marco Science da Cardano ali, ela tem um software que identifica quais transações ali podem ser perigosas, quais são os principais problemas ali para dentro do próprio projeto, né? Tem a Elliptic, que ela faz um mega trabalho de pesquisa. A Elliptic, eu acho que o Evan conhece. Inclusive, foi ele que me mandou o primeiro relatório da Elliptic. Aí depois eu acabou ficando referência para mim. Mas eles têm vários relatórios que identificam quais são os principais crimes que acontecem no meio financeiro, qual é a porcentagem de lavagem de dinheiro que acontece com NFTs, com tokens, e faz essa comparação com a lavagem de dinheiro no mundo no meio físico ali, né? E você percebe que, na realidade, a lavagem de dinheiro dentro do mundo criptoativos ela é muito baixa, muito baixa. Tem algumas dificuldades para você identificar de onde que é aquele dinheiro, se é uma lavagem de dinheiro ou não, né? Porque lavagem de dinheiro tem várias fases. Tem a fase de ganho ilícito, depois a ocultação e até você implementação de novo daquele dinheiro dentro da sociedade. Mas um dos grandes problemas aqui de identificar dentro da gama de criptoativos é a ocultação. E aí a gente tem os mixers para fazer ali um processo de privacidade dos tokens e tal. Mas mesmo com um trabalho intensivo de pesquisa, eles identificaram que não é uma quantidade relevante dentro do aspecto total de lavagem de dinheiro, o uso de criptoativos para lavar dinheiro, né? Não sei se ficou claro, mas é mais ou menos isso. Eles perceberam que acho que era 0,02% da quantidade geral de lavagem de dinheiro foram usados com criptoativo. É uma coisa muito baixa. É claro, mas surpreendente, né? Pela cara que a Adriana também fez ali, que eu vi bem na hora. A gente se surpreende porque tudo que chega de informação, quando falo de Web3 de forma geral, e principalmente ali na parte de moedas e NFTs, né? São coisas que chegam só na superfície de informação, né? Estou falando aí de grandes meios, de grandes jornais, e a gente só fica ouvindo isso. E eu acho que isso acaba criando um distanciamento. Aí eu queria até emendar numa pergunta, mas quero jogar essa pergunta para os três também, porque eu vou dar minha palhinha, que é a coisa mais legal na Web3. E aí vocês podem escolher qualquer coisa. Eu estou realmente, acredito que eu já saiba a resposta da Adriana, mas eu sou apaixonada pelo senso de comunidade, pelo senso de autogestão, né? Pela você não ter uma hierarquia. Isso você vê, não tem nada a ver com tecnologia. A tecnologia dá suporte para que isso aconteça. Essa é a coisa que eu mais gosto na Web3. Não sei se a gente fala de Web3, todo mundo fica muito centrado em uma tecnologia, uma coisa específica, e existe todo um outro lado que é muito mais forte, que é um lado humano, que ele é facilitado, maximizado, Filosófico, né? potencializado. É filosófico pra caramba. O Web3 é filosófica pra caramba. A Adriana está nesse lado. Então, assim, essa é a coisa que eu mais tenho gostado na Web3. E eu queria saber também de cada um de vocês qual é a coisa que vocês mais gostam. Tipo, ou um projeto, ou uma tecnologia específica, ou algo que vocês estejam vendo lá na frente, tipo, super à vontade para essa resposta. Fiquei muito curiosa em saber. Legal, eu acho que eu vou começar com essa aí. Ana, eu acho que a Web3 ela extrai o que há de melhor no usuário. Eu até fiz uma postagem sobre isso a respeito da PFP Supply. O que é que a PFP Supply fez? Ela transformou doadores anônimos de NFTs em contribuintes ativos para causas sociais, porque a comunidade hoje ela está desenvolvendo de maneira constante soluções para melhorar o desempenho de organizações sociais, né, organizações beneficentes, para otimizar as doações, para melhorar a relação entre a comunidade e a própria sociedade, né? Então, eu gosto disso. Eu gosto do fato de que essa tecnologia ela consegue explorar o que há de melhor no usuário. Mas, além disso, eu não posso deixar de falar da questão da liberdade, né, que é uma palavra importantíssima. Você ter liberdade dentro
um ambiente cibernético, que hoje, antigamente a gente não conseguia, a gente dependia muito de terceiros interventores, é algo que me enche os olhos. Eu sei porque, como advogado, eu sinto a dor de muitos usuários de internet que passam todos os dias por problemas relacionados a essa intervenção arbitrária de grandes agentes. Então, esse é o primeiro aspecto. E o segundo aspecto é claro, não posso deixar de falar e concordar com vocês, é a comunidade. Porque esse espírito coletivo, né, que move a Web3, ele é justamente o melhor ponto dela. São pessoas colaborando sobre um propósito e tentando construir sempre algo melhor. As pessoas não ficam estagnadas em um ponto e, ao mesmo tempo, elas são completamente apaixonadas por o espaço onde elas estão. Então, isso faz com que as coisas elas caminhem para sempre soluções melhores. Eu me sinto atraído pela Web3 por esses dois motivos, né? Primeiro, a liberdade, ter um pouco de autonomia, é claro, dentro da internet, ter o meu dinheiro resguardado, ter minha propriedade resguardada. E, no segundo ponto, é essa sensação de comunidade, de que realmente a gente tem um pertencimento a um espaço, de que a gente vai construir algo em conjunto. Pode ir, Adriano. Vitor. Ou Adriano, Ah, qualquer um dos dois pode responder. Vitor, você entrou. Ó, quem é mais rápido aqui, tirando o microfone mutado, é quem responde. Aqui é na ousadia da resposta. Pode ir, Vitor. tá bom, então. Eu vou falar que esse tema, inclusive, a gente fez a gravação com o Palhares ontem, né? Felipe Palhares. E eu falei lá que um dos principais temas que eu acho que vai dar muita dor de cabeça ainda para os filósofos é entender esse movimento Web3. Eu não consigo identificar um padrão nas pessoas. É, tem um, eu acho que assim, as pessoas, quando entram na Web3, não existe um padrão muito bem claro, né? Do porquê que ela está entrando, como que ela está entrando. E quando você entra e começa a ser parte daquilo, aí você começa a criar um padrão ali. E o padrão, ele é sempre muito humano. Ele é sempre muito... É o que a gente falou um pouco antes ali. Ele vai transformar a pessoa numa pessoa colaborativa, coletiva, né? Isso é muito legal. Então, para mim, quando eu começo a falar sobre isso, eu conseguiria ficar 5 horas aqui com uma cerveja tomando com vocês. Eu acho que ia ser pouco tempo ainda. Se a gente começar a falar de filosofia aqui para mim, eu vou viajar. Inclusive, só de falar a palavra já começa a vir várias frases assim que eu escutei nas reuniões e tal. E a gente tem algumas pessoas chaves ali dentro, né, que sempre estão falando essa pegada mais filosófica, idealista e tal. E a gente consegue perceber, por exemplo, na Mandita, ela tem essa pegada muito forte ideológica, né? Então ela não está ali só porque ela vai aprender sobre o Web3, mas ela está ali porque ela quer distribuir o conhecimento, ter uma vontade democrática, né? E aí, quando a gente começa a falar essas palavras um pouco políticas, ainda mais na época que a gente está aqui agora, né, nesse mês de outubro, você consegue visualizar dentro da Web3 a falta de polarização. A polarização ela acaba ficando escondida, né? Tem pessoas ali dentro que votam no Lula, votam no Bolsonaro, votam em qualquer pessoa, mas não tem essa. Você não consegue identificar em quem aquela pessoa vota. Porque a ação é aquilo lá que eu estava comentando, ela volta para o padrão. Ela vai ter, toda pessoa que está ali, ela é colaborativa. Eu não consigo identificar hoje um sistema político e econômico dentro da Web3, né? Tirando, lógico, aqueles projetos dentro da Web3 voltados especificamente para ganhar dinheiro, que hoje no Brasil não é a maioria. Eu realmente acredito que não é a maioria hoje. A maioria dos projetos que nascem hoje no Brasil como em DAOs, né, em formatos de DAOs, ela é social e educativa. Isso está muito claro, deixou claro na Blockchain Rio, deixou claro na NFT Rio e todos os outros eventos que estão acontecendo. E aí, voltando para esse aspecto político, né, e econômico que a gente consegue ver dentro da Web3, eu não consigo identificar um regime. Eu não consigo identificar ali é, se ele é de esquerda, direita, econômico, anarquista, libertário. Eu não consigo identificar. Porque ao mesmo tempo que ele consegue estar num limbo ali, porque ele é muito libertário, né? Todo mundo quer liberdade,
mas ao mesmo tempo tem essa coisa muito coletivista, né? Muito coletivista. Então o individualismo dentro de uma DAO, ela é quase nula. Então, como que você pode ter uma comunidade tão libertária sem indivíduos, né? Sem a individualização do indivíduo? Isso na minha cabeça fica um choque de culturas assim muito gritante. E eu acho que isso que me fez me apaixonar por isso, sabe? É muito complexo a relação humana dentro das DAOs. E aí acaba me gerando muita curiosidade. Eu vou seguir a sua linha de raciocínio falando também sobre isso. Eu acho que o que mais me brilha os olhos é o fato de que estamos construindo uma coisa nova. Todo mundo junto, dando a sua contribuição. Estamos num momento da história onde estamos construindo o futuro, de verdade, nas nossas discussões. Eu gosto do fato de que nada está certo e de que a gente vai juntos definindo para onde a gente está indo, o que é certo, o que é errado, né? E eu acho que as leis surgem, e daí vocês me corrijam se eu estiver errado. As leis surgem da necessidade das pessoas, né? Que você tem um problema, daí você define qual que é a regra para aquilo, né? Como que você vai resolver aquele problema. Eu acho que a gente está nesse momento, e isso é muito legal. Eu acho que faz com que a gente sinta que a gente está participando de um movimento muito maior que a gente. E daí, por isso que talvez o nosso indivíduo fica muito pequenininho perto da grandiosidade do que está acontecendo, né? Eu acho que é um tornado, né, que está trazendo todo mundo. E quando eu vejo o movimento das empresas gigantescas vindo também, eu percebo o potencial e eu acho que o mundo vai mudar daqui a pouco. E a gente está participando bem do comecinho. Isso é muito legal. Isso eu gosto. E eu também gosto do metaverso. Gosto muito de metaverso, porque é muito legal. As Estávamos lá possibilidades. ontem, eu, Eva, Vocês estavam lá? Onde vocês estavam? no no Punk 629, 6229, é isso, Eva? A gente estava no, eu não sei se vocês sabem, vai ter um curso sobre metaversos, NFTs e metaverso, né? É uma parceria da Universidade de Nicosia, com o Punk 6529, que é um dos maiores criadores de conteúdo da Web3 e, assim, grande empreendedor também, eu sou fãzaço dele, acompanho tudo. Então, ele está fazendo esse curso e ele tem um projeto chamado On Cyber, que é um metaverso, tem alguns museus lá, é bem legal, tem umas exposições de arte, e ele vai fazer o curso nesse metaverso. Esse é Mint NFT, inclusive já deve estar acabando o período de Mint. Você minta esse NFT e você pode participar do curso. Então, Por acaso é esse que eu falei antes e estou perdendo, porque eu mintei o da Universidade do Chipre? do É, Chipre, né? Parabéns é. para Acredito mim, que sim. parabéns para mim. Eu perdi, começou Não, ontem. não Não, começou. não Ontem foi só começou. um Na teste, né? Ele realidade, botou um DJ lá para tocar, a gente entrou, o Cabral Ah, começou a ok. fritar lá só. eu acho. Não, peraí, isso é só. Eu acho que teve um curso dia 3 de outubro. O que é Gente, NFT? Mas o não. segundo curso ainda não aconteceu. Gente, Então, e assim, foi um estamos a curso que você tempo. mintava, era só o custo do gas, não tinha custo Sim, algum, era realmente o passe. Sim, é por Agora Mint. eu acabei de descobrir que eu estou perdendo. Porque eu me inscrevi, né? Eu mintei, né? A gente já não se inscreve mais, a gente minta. Acabando esse episódio, eu preciso correr para verificar isso, porque agora eu estou muito chateada. Mas a gente coloca aqui também no. Pena que acho que já vai ter passado até a data desse podcast sair. Mas aí eu acho que até para a gente fechar, eu sei que, né, a gente também tem que liberar vocês. Eu acho que poderia a gente falar de quais tipos de projetos vocês acham que vão vingar? Por exemplo, eu tenho feito bastante uso de NFTs e testes, né? Muito mais compras testes do que algo além. já Por tenho exemplo, da Onça Cripto.
Não, mas você já falou, já mandou para a gente coloca também no descritivo o projeto. Depois os meninos vão passar para a gente todos os links, a gente vai colocar no descritivo do podcast, também lá no YouTube, para as pessoas acessarem. Vocês podem, inclusive, divulgar projetos. E em cima disso eu pergunto, agora olhando talvez mais para o lado da tecnologia, já que nós todos aqui ficamos muito focados na comunidade, que é a parte mais legal, nós sabemos, mas olhando para a infra e olhando para tecnologias, que tipos de usos e projetos vocês mais gostam? Eu estava falando agora, a gente falou de mintar a entrada para um curso, né? Eu tenho aquele NFT facinho, eu não preciso fazer muita coisa para entrar e geralmente muito barato. Isso é uma coisa legal, né? A gente está acostumado aos NFTs muito caros e a gente sabe que aquilo ali é só assim, projetos legais, ok, grandes, mas nem tudo é 20 mil, 30 mil, 40 mil dólares. Também estava agora de uma notícia que tinha saído, né? A Netflix também liberou uns NFTs, que era para justamente ver engajamento de audiência em cada episódio, né? Genial. Então, a partir desses projetos, eu queria saber quais vocês gostam mais, qual tipo de tecnologia vai vingar mais? O que vocês estão olhando? Conta para a gente e já podem divulgar, inclusive, seus projetos. Posso começar nessa? Claro. Beleza. Eu vou falar primeiro sobre NFTs, que eu acho que é a parte que eu estou mais relacionado, NFTs e DAOs, né? Sobre NFTs, a coleção que eu mais gosto, de longe, não é Bake, não é Punk, é a Forgotten Runs, Wizard's Cut. A Forgotten Runs, ela é uma coleção que é focada em personagens com lores. Você tem acesso a uma lore de um personagem, você pode até colaborar com isso, e eles estão fazendo produções artísticas, audiovisual, querem lançar uma série de quadrinhos, uma série de animação também com os personagens. A temática também me agrada muito. Não é uma dica de investimento, deixando claro, é porque eu gosto do projeto. O projeto tem um design legal, uma equipe bem transparente também. Então, se alguém quiser estudar o projeto, deixando claro só, eu não sou holder do Forgotten Runs, não tenho nenhuma relação com eles, eu acho legal o design do projeto, tá? Então, para fins de estudo, quem quiser dar uma lida, acessar o site deles, é bem, bem legal mesmo. Não posso deixar de falar dos projetos que eu participo. PFP Supply, para mim, é o projeto de Web3 aqui do Brasil, focado em NFTs, que tem o maior potencial, uma comunidade incrível. O projeto da PFP Supply, para quem não conhece, foi criado pelo Tim Balabush. Ele nasceu de um vídeo educacional, como eu falava para vocês no início. Ele mostrou para os telespectadores dele, eu ia falar ouvintes, mas telespectadores dele, como basicamente você criaria uma coleção de NFTs generativa através de uma plataforma non-code, ou seja, você não precisaria criar um código de computador, um software, como tradicionalmente acontece, para você criar essa coleção. E aí ele decidiu que todos os valores que ele recebesse através dessa coleção, ele iria doar para instituições beneficentes, ONGs. E aí todo mundo começou a mintar, a Bankless também participou da produção criativa, diversos membros receberam airdrops por terem dado sugestões, e hoje é uma comunidade com um caráter assim muito orgânico de crescimento e um engajamento incrível. Eu sinto que essa vai ser uma das comunidades referência para o futuro, como eu vinha falando, tá? Eu até exalto bastante o trabalho do Tim, que é um educador de Web3, na minha visão, faz um conteúdo bem limpo, bem sério, com muita responsabilidade, e lá na comunidade não é diferente. Então, é uma comunidade com bastante espaço, não precisa ser holder também, é um preço acessível, e é uma comunidade voltada para isso, para beneficiar causas sociais, né? Além disso, Bankless não pode deixar de falar de jeito nenhum. A Bankless, eu acho que é a maior incubadora de Web3 aqui no Brasil. Então, você tem várias pessoas que estão aprendendo, que estão se desenvolvendo profissionalmente lá dentro da Bankless. É o espaço mais democrático que eu já conheci, indiscutivelmente, em todos os âmbitos, acima de universidade, enfim. A Bankless é o lugar para quem quer aprender, para quem quer interagir com pessoas de Web3. E eu vou também falar de uma outra DAO aqui do Brasil, que é a Play for Change. É uma DAO social. Play for Change tem feito um trabalho incrível na ajuda também para
para instituições beneficentes, no diálogo com ONGs, para ajudar também pessoas em situação de vulnerabilidade a desenvolver skills relacionadas a blockchain, a games, blockchain-based. Então, são esses 3 projetos que eu tenho muito carinho e até participo, né, ativamente. Sintam-se convidados a conhecer e a participar. Essa é uma pergunta muito difícil, eu acho. Tem muitos projetos, né? Mas eu vou falar dos que eu participo hoje, dos que eu mais gosto, né? O Forgotten Runs realmente é um projeto muito legal. O Ivan tem toda a razão. De projetos internacionais, vou me abster aqui de falar mais. Se a gente for parar para pensar no Brasil, é lógico que a gente tem que falar da Bankless. A Bankless é sensacional, você tem que participar. Você ouvinte, ó, você ouvinte tem que participar. É necessário. Você aprende muito, tem uma comunidade extremamente coletiva e harmônica, orgânica, interessante demais. É uma experiência social que está dando muito certo. Além disso, a gente tem que falar do Supply, óbvio, PFP Supply Co. Eu também faço parte, inclusive o primeiro PFP Supply Co que eu ganhei foi do Evan, né? Tem que falar isso. O Evan, na realidade, ele é meu mentor aqui na Web3, né? A gente se brinca e tal, mas eu aprendo com ele muito mais do que qualquer outra coisa. Ele me mostra aqui os caminhos e das pedras dentro da Web3. E tá sendo magnífico, assim, a experiência. É, e aí é lógico que a gente tem, eu tenho uns projetos separados, pessoais meus, né, que eu fui encontrando pessoas no meio e vou tentando trazer todo mundo junto comigo, assim, para os projetos e tentando delegar os trabalhos para todo mundo, assim, porque, né, acho que todo mundo que vive esse ambiente aqui sabe que é uma correria danada. Então, e você não quer não participar porque você gostou muito do projeto, é um projeto muito legal, assim, ele vai com a sua cara. Então você acaba falando, pô, eu não tenho tempo, mas você não consegue participar lá, vai, faz a tua, eu vou, entro nas reuniões e tal. E aí a gente vai desse jeito, né? E assim tem a Onça Cripto, que é um projeto muito legal, 50% do valor ele é doado para a Nex, é um instituto de salvaguarda ali das onças pintadas do Pantanal. É, eles também, e cada NFT que você compra na primeira fase, você recebia um certificado da Black Jaguar de uma plantação de uma árvore em seu nome. Então, aquela árvore te representava naquele lugar específico. Muito legal. A gente vai voltar com isso aí. Daqui, acho que no dia 29/11, se não me engano, a gente está programando aí, não é uma data certeira, mas a gente vai voltar com o projeto, abrilmente. É um projeto muito legal. E a gente conheceu um dos criadores ali por meio da Bankless, o Jorge Palomares. Depois acessem o link aí, é muito legal. Vou deixar o Instagram, não vou deixar o site, porque o Instagram é onde a gente mais comunica. Tirando isso, a gente tem a Jurichain DAO, inclusive o Evan faz parte também. A maioria dos projetos aqui, eu e o Evan, a gente participa junto, né? Tem uns que ele gosta de guardar para ele, mas eu sou muito aberto, eu mando ele para todos os projetos que eu tô. Eu não tenho nenhum projeto em segredo, não. Tá? Não, tô brincando. E aí tem a Jurichain DAO, que é um projeto que eu sou membro fundador. Né? A gente é uma DAO específica para o meio jurídico que não, ela é específica para o meio jurídico, mas ela é aberta ao público. É a mesma coisa da guilda jurídica da Bankless, só que com um propósito de negócios. Na Bankless a gente sabe que é um propósito educacional, um propósito mais humano, né? E a gente está querendo propor também, incentivar dentro do Brasil negócios voltados para a Web3. E um dos principais motores disso é projetos como a Juristic DAO. Tem que existir um clube ali que as pessoas vão, troquem ideia, troquem notícias sobre a Web3. Então faz muito sentido. É um meio jurídico, mas a gente convida todo mundo para participar. Acho que é isso. Que maravilha. Adriana, o que é que você mais gosta aí de projeto da Web3? Acho que a gente está numa fase ainda de desbravar alguns bons projetos. A gente tem feito muitos testes, né? Experimentando muita tecnologia, experimentando muita proposta, né? Acho que tem esse caminho da gente tatear um pouco. Mas a gente acaba acompanhando coisas muito boas, principalmente projetos de preservação,
Você falou agora esse da onça pintada, fabuloso. É interessante como a gente está usando coisas tão simples, né? A gente tem que entender o que é o papel do NFT na construção das suas comunidades, né? Com um impacto verdadeiro. Eu não sei se a Adriana quer fazer mais alguma última pergunta, porque eu sei que a gente se aproxima, infelizmente, do fim, com o Evan e com o Vitor. Adriana? Eu tenho 1000 perguntas, né? Eu sei. Eu gostaria que isso aqui enrolasse várias horas mais, que eu tenho muitas perguntas especificamente sobre o mundo jurídico, que apesar de que eu não sou ligada ao mundo jurídico, eu tenho muitas questões, né, que surgem quando a gente está, enfim, vendo essas novidades e tal. Que a gente tem que marcar uma outra conversa, com certeza, Só para jurídico. Concordo. só para falar sobre isso, porque é muito legal. É muito legal mesmo. É muito legal. A gente vai ter que fazer esse episódio jurídico. Hoje, inclusive, a gente ia caminhar para o jurídico e foi legal da gente poder falar mais sobre jornadas de Web3, o que realmente importa o Web3. Acho que esse episódio ficou com uma cara muito especial, porque distancia, né, de só tecnologia, só não sei o quê, e a gente fala realmente do que importa, que são as pessoas. Eu quero agradecer demais, Drizoca, muito obrigada por me acompanhar mais uma vez nessa nossa jornada de podcast. Evan e Vitor, vocês são fabulosos, eu adoro sempre conversar com vocês, da empolgação que vocês têm, da maneira com que vocês compartilham. Sei que a gente ainda tem muita coisa para compartilhar. O podcast está mais do que aberto com espaço, seja para a guilda jurídica da Bankless, algum projeto que vocês queiram trazer para conversar, explicar um pouco mais. E a gente vai, com certeza, fazer um de jurídico. Aí vocês inauguraram, inclusive, a primeira vez com 2 convidados. A gente pode trazer o xará do Vitor, que é o outro Vitor, a gente já coloca 3 pessoas aqui de jurídico, se, claro, aceitarem. Pelo tempo, pela disposição, pela partilha, muito, muito obrigada. Foi maravilhoso. Legal, pode deixar marcado aí, viu? Eu apareço sim, sempre que me requisitarem. Apesar de que eu durmo 8 horas por dia, quer dizer, tento dormir 8 horas por dia, né? Não sou como o Cabral, eu tento organizar meu tempo aqui. Eu ainda estou tentando entender como é que ele desenvolveu essa skill de não dormir, porque não existe, eu não faço ideia de como é que esse cara Vai ter um consegue sobreviver. episódio especial sobre isso, inclusive nós vamos discutir, vai ser praticamente um Globo Repórter, vai ser o Gol Digital Repórter, investigando como é que o Vitor transforma 24 horas em 48, e a gente vai tentar entender essa fórmula, divulgar aqui para as pessoas, para ver se a gente alcança. Alerta geek, Evan. Eu sou o Teach. Tipo isso. Do One Piece. Tipo isso. É isso aí. Não, O metabolismo dos deuses olimpianos aí. Meu Deus do céu. Não é não. Acaba sacrificando muita coisa, muita saúde para estar aqui com vocês, pô. Não, brincadeira. Queria deixar um agradecimento também. Foi muito legal, foi muito legal. Eu gosto muito de falar, como vocês perceberam, né? Se vocês me derem espaço aqui, eu acho que vai ser sem volta, viu? É o que a Muito gente obrigado, espera, de mesmo. verdade. É o que a gente quer de verdade. Maravilha. Vamos junto aí, vamos criar mais projetos lá dentro da guilda também. Vamos compartilhar a coisa, compartilhar projetos, participar também juntos nos projetos e eventos, e bora junto. É isso. Muito obrigado pelo convite e até a próxima. Olha, obrigado demais, Viana, pelo convite. Eu acabei não agradecendo, mas você, Adriana, pela receptividade, pelo papo sempre bom, sempre leve. E reitero o que eu disse. Quando precisar e quiser, a gente volta aqui. Não, a gente sabe que quando a gente tá mais do que combinado. A gente, quando dá tchau aqui no podcast, a gente sempre está alinhando uma próxima data, e é assim mesmo. Olha, muito obrigada, realmente foi um papo leve, agradabilíssimo. A porta realmente está aberta aqui no podcast, porque eu gosto de conversar com vocês. A gente devia gravar toda a conversa, porque eu acho que a gente sempre extrai alguma coisa, né? Aqui a gente vem com uma obrigação de informar mais, mas eu acho que toda a conversa nossa poderia ter sido gravada, porque sempre sai algo maravilhoso. E é isso. Próxima semana a gente também se encontra. Drizoca, obrigada. Vitor e Evan, mais uma vez, da Bankless Brasil, muito obrigada pela participação. Até a próxima. Tá, obrigada, Tchau. gente.